Olá, esse é o Seminário Teológico Ebenezer com o programa Deixa a Bíblia Falar. Eu sou Álvaro César Pestana, um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus e gostaria de avisar você que se você tiver interesse em receber esse material relativo a esse programa de hoje, gratuitamente, telefone e nós vamos arranjar um meio de te enviar, seja por e-mail, seja por zap ou por alguma outra forma, ou você pode vir até buscar aqui com a gente em Boa Viagem, aqui na rua Copacabana. Mas o nosso telefone, anote aí, é 3342-5269. Repito, 3342-5269. Com esse telefone você liga, fala que tem interesse em receber o material do programa Deixa a Bíblia Falar, e aí nós vamos ter o maior prazer de enviar para você fazer ou estudo pessoal, ou mesmo usar esse material para passar para outras pessoas em aulas, em estudos, em coisas assim. Então, ligue para a gente. De novo, telefone 3342-5269, você recebe esse material gratuitamente. Hoje nós vamos tratar sobre o sentido do Natal, observando justamente como que essa data tão celebrada, tão importante, né, em dezembro geralmente começa toda essa celebração, começa toda uma movimentação nacional até com respeito a essa data, é comércio, é religião, é festas, é feriado, é tudo isso. Então, qual o sentido bíblico do Natal? Vamos deixar a Bíblia falar desse assunto, porque na verdade o assunto, o nascimento de Jesus, é uma coisa que vem da Bíblia. E eu queria hoje aproveitar para falar um pouco de uma questão que pessoas às vezes ficam sempre questionando: e a data do Natal? Quando é que nós podemos comemorar? Qual que é o dia do nascimento de Jesus? Então eu vou fazer uma perspectiva diferente nesse programa aqui. Eu vou dizer para você que nós devemos, antes de olhar a data do nascimento de Jesus, olhar o paralelo da experiência do nascimento de Jesus com nossa vida. Em que sentido? Biblicamente, você conhece, Jesus nasceu naquele milagre que a gente chama o nascimento virginal, né? Em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 20, diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não a querendo envergonhar em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis-lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, lembra, isso é a narrativa de Mateus. Na narrativa de Lucas, que fala da conversa do Gabriel com a Maria, a história é a mesma. O anjo diz para ela: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus nasceu num nascimento virginal. Isso tem muito a ver com o Natal. O Natal é a gente comemora, lógico, o nascimento, né? O dia que ele veio à luz, né? Parto de Jesus, assim. Mas a concepção de Jesus foi uma concepção miraculosa, milagrosa, sem intervenção de homem algum. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa no Natal, nascimento de Jesus, o milagre de uma criança que nasceu sem nenhuma intervenção humana, eu diria para a gente buscar agora imediatamente um paralelo na Escritura com a experiência proposta para os discípulos de Cristo. Quando Nicodemos veio falar com Jesus numa noite, tirando dúvidas sobre ele sobre a religião, Jesus respondeu para ele logo no começo: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos não entendeu, fez uma pergunta meio boba e Jesus insistiu. Versículo 5 de João, capítulo 3. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus falou que era necessário um novo nascimento para os seres humanos. Agora, no prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 13, já tínhamos lido assim, sobre o que Jesus veio fazer, sobre as pessoas que ele trouxe para ele. Diz que esses são os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja, o novo nascimento do Evangelho de João, que é o batismo cristão, a imersão em água
em nome de Jesus para o perdão de pecados, para receber o Espírito Santo. Esse batismo é chamado de novo nascimento. Agora, é um novo nascimento parecido com o nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu da Virgem Maria sem intervenção de homem. Ele veio, o nascimento dele foi gerado diretamente por Deus. Não houve nenhum casal dizendo, vamos ter o Salvador do mundo, vamos trazer para o mundo uma criança que vai salvar o mundo. Ninguém pensou isso, ninguém tem esse poder. Deus é que fez o milagre de colocar Jesus no ventre de Maria, ela estando virgem, solteira, não tinha contato com homem algum, e de Maria, essa virgem que concebeu, conforme a profecia de Isaías, veio um homem, o Filho de Deus, que, na verdade, nasceu sem intervenção de homem. Não da vontade da carne, não da vontade do homem, não do sangue, mas de Deus. Ora, não é isso que acontece no batismo? O batismo cristão é um novo nascimento, onde o indivíduo não nasce da família dele, não nasce de um ser humano ou do pai e da mãe, nasce de Deus. Deus é que faz aquela criatura ter um renascimento, um novo nascimento. Então, há uma experiência do Natal, da concepção de Jesus, com o próprio batismo cristão que é proposto no Evangelho. E assim vai, várias coisas. Por exemplo, quando Jesus foi batizado por João Batista aos cerca dos 30 anos. Uma voz do céu disse, você é meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, quando um cristão é batizado, segundo o livro de Gálatas, nós lemos assim, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então veja, assim como o batismo de Jesus foi um momento em que Deus publicamente reconheceu, este é meu filho, porque tinha um monte de gente lá se batizando, né? Todo mundo batizando por João Batista, reconhecendo, somos pecadores. Jesus entrou na fila e foi batizado também, mas Deus disse, esse não é normal, esse não é pecador, esse é meu filho, meu filho amado, que me agrada muito. Agora, no batismo cristão, nós repetimos também de novo a experiência de Jesus no batismo dele. Somos batizados e Deus diz, você é meu filho, por causa que somos revestidos por Cristo. Então veja só, o Natal que fala do nascimento de Jesus, da vida de Jesus que depois de nascido, cresceu, foi batizado, lembra uma experiência, na verdade, inaugura uma experiência que nós cristãos vamos repetir, vamos recapitular, vamos entrar nela. Nós nascemos no nosso Natal, no batismo, sem intervenção de homem. Nós, como Jesus, quando foi batizado, na verdade ele já foi chamado Filho de Deus no nascimento, nós no batismo, assim como Jesus recebeu a voz do céu dizendo, este é meu Filho amado, nós também somos chamados filhos de Deus no batismo, nos tornamos filhos. Jesus mesmo, ele foi morto e ressurreto, né? E o apóstolo Paulo em Romanos diz que o evangelho diz respeito ao Filho, o qual segundo a carne veio na descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, mediante, ou segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo diz que a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, sobretudo a ressurreição, foi uma declaração divina que este é o Filho de Deus. Aquele centurião na cruz já disse, esse aí é o Filho de Deus, né? Quando viu morrer dessa forma. Mas a ressurreição é a prova que Jesus é o Filho de Deus. Ora, quando somos batizados, o batismo, aquela imersão na água e aquele levantamento da água simbolizam justamente o quê? Uma morte, um sepultamento, uma ressurreição. Colossenses 2 diz assim, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual também vocês foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja, assim como Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e nessa ressurreição foi apontado o Filho de Deus, o batismo cristão também é um momento em que nós somos ressurretos com Cristo, participamos da vida de Jesus. E até se nós pensarmos no último momento de Jesus na terra, quando ele foi assunto aos céus, no livro de Atos diz que ele foi exaltado à direita de Deus, tendo recebido a promessa do Pai,
que é o Espírito Santo, e derramou lá no dia de Pentecostes essa promessa. Então, em Atos 2:33 diz que Jesus foi exaltado à destra de Deus e recebeu a promessa do Pai, o Espírito que ele deu a todos nós. Pois bem, em Atos 2:38, quando nós somos batizados, Pedro disse: arrependam-se, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Veja, o batismo dá o perdão de pecados e dá o dom do Espírito, a habitação do Espírito no cristão. Ora, repetimos, veja, o que Jesus fez. Eu só queria fazer esse paralelo. No Natal, Jesus nasce sem intervenção humana, sem homem nenhum participar. É um dom de Deus. Isso acontece no seu batismo. Jesus começou o seu ministério com o seu batismo. E Deus disse: esse é meu filho amado. Ora, no batismo você recebe o nome de filho de Deus. Não era filho de Deus antes, agora é. Jesus, na sua ressurreição, foi declarado filho de Deus. Ora, o batismo é uma ressurreição, onde você é declarado filho de Deus. Jesus, quando ascendeu aos céus, recebeu a promessa do Espírito, que ele deu aos cristãos. Ora, no batismo nós recebemos essa promessa. Então veja, o Natal fala do nascimento e de toda a vida de Jesus, né? O batismo dele, a sua morte na cruz, sua ascensão, todos os pontos importantes da vida de Jesus remetem a esse momento do Natal e tem um paralelo com o batismo cristão, que rememora, recapitula, reapresenta em nossa vida aquilo que Jesus fez. Então, voltando à pergunta inicial do programa, qual que é a data do Natal? Você pode pensar na data do seu batismo. O Natal de Jesus se atualiza na sua vida, se realiza na sua vida quando você é batizado nas águas para a remissão de pecados por fé em Cristo Jesus. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Ele disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ele falou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então esse é um ensinamento de Jesus. Qual é a data do Natal? Para você, pode ser a data do seu batismo. Quando você nasce sem intervenção de homem algum, quando você se torna filho de Deus, quando você ressuscita com Cristo e recebe o Espírito Santo. E aí você diz logo: já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. O convite é que o Natal se realize na sua vida, não uma data marcada pelos homens, mas pelo batismo cristão, que é a nossa entrada, a nossa participação na vida de Jesus. Então, se você quer receber esse programa em forma impressa, para você ler, para você poder passar para outros, liga para a gente então. 3342-5269, telefone do Seminário Teológico Ebenezer, 3342-5269, e a gente manda o programa para você de alguma forma, e você pode não só estudar, rever as passagens, mas também passar para outros e aproveitar do que o Seminário Teológico Ebenezer tem para oferecer, que é justamente estudo bíblico de qualidade. Nós queremos deixar a Bíblia falar para todo mundo, mas sobretudo para a sua pessoa na sua vida. Então ligue para nós, 3342-5269, e nós vamos poder te enviar gratuitamente esse material. Fique com Deus, até mais.